Expresso minha saudação a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós meditar um pouco aqui na palavra de Deus e na mensagem do profeta dessa era. Muita alegria e satisfação no coração que nós fazemos esse trabalho para o Senhor, que o Senhor, Ele morreu, derramou sangue, deixou de enviar o Espírito Santo para que nós aceitássemos e a obra do Senhor continuasse até o fim. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, na Santa Bíblia de Deus, Salmo 103, versículo 1 ao 3, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. 63, do 1 ao 3 do Salmo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero pegar aqui a mensagem do irmão Brana, a mensagem de demonologia no estado físico, para que nós se aprofundamos mais aqui. E você é vital demais para cada um de nós, para conhecer o que é o demônio e no estado físico, como ele opera nas pessoas, e quando você conhece, a sua fé é levantada para vencer o inimigo. O irmão Branda fala que demônios podem atormentar a alma, até mesmo uma pessoa pode ser totalmente demente e ser cheia do Espírito Santo, porque ele está ali somente atormentando aquela alma. Ele está atormentando. Ele, como demônio, ele é atormentador, como diabo, ele é acusador, e como Satanás, ele é opositor, se opôs contra Deus. Então, o demônio é um atormentador, parta de você dormir, impede aquela dor, aquele tumor, e também ele é um acusador. Você comete uma falha, ele vai acusar diante de Deus, mas também ele é opositor, que é Satanás, é opositor, que se opõe contra o próprio Deus e seus filhos. Aqui na mensagem, no parágrafo 9, no parágrafo 42, página 9 da mensagem Demonologia no estado físico, o irmão Brana, antes mesmo de efetuar muitas curas, ele dava uma instrução para as pessoas. E aqui, no parágrafo 42, ele diz assim, olha: Mas agora, o que há de início a esta doença? Mas agora, o que dá início a esta doença? O que é que dá início a uma doença? Agora, em primeiro lugar, isso é um espírito, antes de se tornar uma doença. Antes daquilo ali se tornar uma doença, é um espírito. Mas vamos ver aqui. Então, é um espírito, antes de se tornar uma doença. Exatamente como você era um espírito antes de se tornar um ser humano. Antes mesmo que nós se tornássemos um ser humano, cada um de nós era um espírito. Nós vamos ver aqui como o irmão Brana revela para nós. Então, agora vou tomar o irmão Brana. Agora o irmão Brana falando. Agora vou tomar o irmão Willetts aqui como exemplo. Irmão Willetts, houve um tempo quando o Senhor e eu não éramos nada. Ele falando com o irmão lá. Houve um tempo, irmão Willetts, que nós não éramos nada.
Então, em primeiro lugar, Deus nos deu vida. Tudo começou com a vida. Deus nos deu vida. E vamos tomar, digamos, se eu desmanchar o seu corpo esta noite, o Senhor é formado de uma porção de células mantidas juntas por átomos. Então a primeira coisa foi a vida, que é o Espírito. E o irmão Brando fala para o irmão aqui, desmanchar todo o corpo dele, vai terminar ficando só a vida daquela pessoa que está alojada, que está ali, formou aquele corpo de célula mantida junta, é formado nós somos formados de um amontoado de células, aquelas células juntas formam o corpo humano, nós somos formados de células. Mas o irmão Brando diz assim, digamos, se eu desmanchar o seu corpo esta tarde, o Senhor é formado de uma porção de células mantidas juntas por átomos. E agora nós sabemos que átomos é a menor partícula da matéria, que você não vê mais. Não vê mais. Então, ele diz aqui para o irmão Willetts, é formado de uma porção de células mantidas juntas por átomos. E agora, algum dia, esses átomos serão destruídos. Se Jesus tardar, o Senhor voltará. Quer dizer, ele, no caso de morrer, se desfazer outra vez. Eles serão exatamente como eram no princípio. Voltarão para o ar. Mas, quando o seu espírito retornar, esses átomos se reunirão novamente com este espírito e apresentará outro irmão Willetts, exatamente como aquele, só que mais jovem, quando ele se encontrava no seu auge. Então, quando uma pessoa parte dessa terra, falece, o corpo dele morre, ele se desmancha, mas na ressurreição, toda aquela cinza, aqueles elementos que formam ele, volta outra vez, mas sem precisar mais de sexo. Vai voltar no homem jovem, como foi a vontade perfeita de Deus, era que o homem fosse jovem e nunca envelhecesse. Mas por causa do pecado, o homem passou a envelhecer e a morrer. Mas veio o segundo Adão dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Deus não perdeu nada para Satanás. Deus não perdeu nada para Satanás. Porque ele traz de volta o homem, que através do pecado de Satanás, ele morre, mas Deus traz de volta. Aleluia. Glória a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, quando ele se encontrava no seu auge. Quando um homem passa de mais ou menos 25 anos, ele encontra umas rugas debaixo dos olhos e uns cabelos brancos aparecendo. Vai ser porque a morte está atrás de você e um dia destes ela vai levá-lo. Não importa quem seja você, ela vai levá-lo, mas ela gradualmente, você se encontrará num canto aqui e Deus tira esse canto e você se encontra neste canto aqui, aí no canto, Deus tira, livra você de morrer. Você fica no outro canto aqui, Deus vai lá, tira você desse outro canto. A morte quase que o pega, mas não conseguiu pegar, Deus te livrou. E aqui, mas depois de um tempo, ela pegará. Não está dizendo assim, se Jesus e o arrebatamento não vier. Porque se o arrebatamento vier,
Ele não explica as condições aqui, mas se o arrebatamento vier, nós somos transformados sem ver a morte. Mas aqui está falando, se tardar, é dessa maneira. E aqui, mas depois de um tempo, ela o pegará. Não importa que tenha dinheiro, seja rico, seja a cor que ele seja, um dia a morte pegará ele. Mas então, o que a morte pode fazer? Ela atinge com tudo a que tem direito. E então, quando fez tudo o que pôde fazer. Quando Deus lhe deu esta vida e você estava em seu auge, mais ou menos com 23 anos, quando você chegar à ressurreição, você voltará exatamente como era quando tinha 23 anos, 25 anos, mais ou menos. Antes da morte se estabelecer, a morte fará tudo o que pode fazer. Ela se estabelece aí, mas você voltará bem da maneira que era. Um dia você voltará como jovem. Se você chegar a partir antes do arrebatamento, então você voltará da mesma maneira como você era jovem, só não para não morrer mais. Agora, cada uma das suas células em seu corpo, vamos desmanchá-lo. Chamou o homem lá, o irmão Eliel, para ficar bem claro, vou desmanchar todo o teu corpo, desmanchando, tirando célula por célula de osso, célula nervosa, de nervo, célula de carne, célula, todo tipo de célula, vamos tipo de desmanchar você todo. Foi para dar um esclarecimento. Ele chamou o irmão Eliel, ele dá esse exemplo, esclarecimento para que as pessoas entendam. Aleluia. Vamos desmanchá-lo agora. Você pega célula após célula após célula, e coloca isso aqui na plataforma, tirando as células do corpo do irmão Eliel e colocando ali na plataforma. Depois de cada célula de seu corpo, você chegará a um pequenino germe onde você teve início. Depois que tirar todas as células, só vai sobrar um pequenino germe onde você teve seu início, onde você começou. É o que vai sobrar quando tirar todas essas células. Vai se tornar um pequenino germe onde você começou. E é muito interessante isso aqui que a irmã Branda faz aqui. Olha, cada célula, você chegará a um pequenino germe onde você teve início. Não se pode vê-lo a olho natural, é tão pequeno que pelo olho natural, você não pode ver. Então, você tem que olhar com lentes de aumento. Eu já vi o germe da vida com um microscópio. Parece um pequeno fiozinho. E a primeira coisa que começa é bem na coluna. Começa na coluna. Esse pequeno fiozinho. É um pequeno germe de vida. Então, começa desse jeito. Então, começa bem na coluna. É como um pequeno nó. Essa é a primeira célula que acumula sobre célula. Primeira que vai ser acumulada célula sobre célula é sobre isso aí. Esse pequeno fiozinho, como um nó muito pequeno. E esse é um germe onde todos nós começamos. Ninguém vê a olho nu, só pelo microscópio. Agora, se eu tivesse que tomar aquela única célulazinha, da qual cada um de nós, vocês vieram, uma pequenina célula germe. O que é um germe? Um germe é uma pequenina, a menor célula. O que vem depois disso? O germe é a menor.
Então, o que vem depois disso? Agora eu desmanchei você em cada pedaço, seu corpo, até esta pequena célula. E ainda não o encontrei. Mesmo desmanchando o homem todinho, chegando numa célula que só vê com o microscópio, ainda não encontrou ninguém. Tá só aquela coisinha lá, vista pelo microscópio. Vamos ver aqui, meu irmão, isso é muito interessante, muito importante. Isso aumenta a nossa fé para a cura, para tudo, principalmente a cura. Então, não o encontrei. Se tornou uma pequena célula, pequena mesmo. Acabei de colocar suas células expostas, está todas expostas aqui na plataforma. Bem, então, em seguida, células sanguíneas e células de carne, célula, o que for, colocado as aqui, mas ainda não encontrei você. Mesmo tirando e manchando o corpo todinho, vai terminar uma coisinha tão pequenininha e ele ainda não encontrei você ainda. E me falta um germe agora. Só falta agora este germe a desmembrar, desmanchar ele. É muito pequeno demais, que ninguém vê a olho nu, só vê pelo microscópio. E me falta um germe agora. Bem, vou desmembrar essa célula, que é esse último germe, a última célula que não é vista. Assim, só pelo microscópio. Agora, onde você está, sua vida. E a vida forma a primeira célula, que era um germe. Quando ele desmembrou o último germe, que é uma coisa muito pequena, ele disse: agora onde você está, aonde sobra, o que é que sobra de você? Sua vida. Sua vida. Olha, então, agora onde você está, sua vida. E a vida forma a primeira célula, já esse pequeno germe, que era um germe. A vida formou esse germe. Então, tudo conforme sua natureza. Cachorro, conforme cachorro, germe de cachorro, vida de cachorro, conforme o germe do cachorro. Então, tudo tem seu germe. Conforme cachorro. Pássaro, conforme pássaro, homem, conforme homem, célula se desenvolvendo, célula sobre célula, célula sobre célula, chegam até onde você se encontra. Ser humano, desenvolvimento de célula, um ser humano, um desenvolvimento de célula. Agora, isso foi ordenado por Deus para assim ser. É por isso que a ciência ensina aí que o homem veio de um macaco. Germe de homem é homem, germe de macaco é macaco, germe de cachorro é cachorro. Não é que o homem veio de um germe, é que o homem era um macaco antes. Não, isso é mentira, e mentira muito grande. Isso aí é contra a Bíblia Sagrada. O homem veio do germe de um macaco mesmo, e o homem do homem mesmo. Glória a Deus, aleluia. Pássaro conforme pássaro, homem conforme homem, célula se desenvolvendo. Então, o ser humano é um desenvolvimento de células. Desenvolvimento de células, sobre células, célula sobre célula, chegam até onde você se encontra. Ser humano. Eu aqui agora sou um desenvolvimento de célula. Você aí também é um desenvolvimento de célula. Chegou a ser um ser humano.
desenvolvimento de célula. Agora, isso foi ordenado por Deus para assim ser. Tinha que ser ordenado por Deus. Foi ordenado por Deus para assim ser. Isso aqui é muito bom. Mas agora, a respeito do câncer, vamos ver agora o câncer também. Ele é uma vida também, porque é maligno. Mas agora, a respeito do câncer, e a respeito do câncer, vamos falar dele um pouquinho. Agora Deus lhe deu sua vida. E digamos que aqui está você hoje, aqui. Está você hoje, aqui estou eu. Não há nada em minha mão, mas pode que haja câncer em minha mão algum dia. Bem, como esse câncer entrou, vejamos o que é esse câncer. Agora vamos desmembrá-lo. Vamos desmembrá-lo agora, o câncer, o tumor. Aquele tumor que está na pessoa, que está com ele. Vamos desmembrá-lo. Vamos tomá-lo agora, ele também. Tomou primeiro o ser humano, agora vai tomar o câncer também, que ele é um corpo também, onde habita um espírito, um demônio. Agora ele também é um monte de células. Ele também é um monte de células. Você sabia disso? Tumor, catarata, qualquer coisa dessas células. Elas não possuem forma como nós possuímos. Nós temos o nariz, temos a orelha, nós temos forma, mas o corpo do câncer, ele não tem forma. Ele cresce para qualquer lado. Então o irmão Branda diz aqui, olha, elas não possuem forma. Algumas se espalham e algumas parecem aranha e algumas parecem faixas prolongadas. O câncer vermelho, exatamente como longos fios vermelhos que vão de ponta a ponta. Então existe o câncer rosa, que normalmente aparece no seio da mulher. É como panquecas que se encontram uma em cima da outra, e então se espalham e crescem em qualquer lugar. Ali tem uma vida. Para ter aquela célula ali crescendo e outra crescendo sobre ela, tem que ter uma vida ali. E aquela vida é a vida de um demônio, de um espírito que não tem forma. Às vezes os tumores são inclinados deste jeito, porque irmão Branda teve lá de ter 1000 tumores, caía que era por fora do corpo, caía no chão. Tinha pessoas que tinham 1000 tumores no alto, mostrando, testando que o tumor caiu da cabeça da pessoa, caiu de algum lugar que era fora. Quando era por dentro, ele desmanchava, o sangue limpava o lugar e desmanchava. Desse jeito, longos, alongados e tudo mais. Eles não possuem forma porque são conforme a um espírito que não possui forma. É um espírito demoníaco, ele não tem forma. Nós temos a nossa forma, mas eles não têm. Mas é um desenvolvimento de célula também, viu? É um desenvolvimento de célula, irmã Branda disse. Essa tem aqui também. É um monte de célula que digamos que em você agora mesmo é um monte de células. Digamos que em você agora mesmo esteja um tumor ou câncer, está desenvolvendo células, células crescendo, está comendo, sugando de você a vida.
precisa formar o corpo dele, então ele suga da sua vida, da sua corrente sanguínea. Está vivendo da corrente sanguínea. Cataratas tomam a mucosa do olho e crescem bem em cima dele, cobrem, fecham seus olhos. Alguns vêm e nunca ficam como tuberculose, vem num germe bem pequenino, não há nada a ver com o tamanho dele, o mesmo tamanho de germe que forma um elefante, forma um bicho de pé. Tudo começa naquele tamanho pequeno, tanto do elefante como de um bicho de pé. Está vendo? Nada a ver com o tamanho do germe. E alguns deles tomam forma de corpo, alguns não chegam a tomar, continuam sendo demônio, mas não tomam forma de corpo, mas alguns tomam. E alguns não chegam a entrar em célula, alguns tornam-se espírito, atormentam a alma. Ele não chega a entrar numa célula, mas fica atormentando a alma. Chegaremos nessa parte. Deixarei essa parte para amanhã de tarde, se puder, onde aquela alma, espírito, vem, e como aqui embaixo. Só para o outro dia. E agora, amigos, não estou dizendo isto de algum tipo de psicologia. Tenho lidado com demônios faz anos, e vocês sabem disso. Se ao menos soubessem o fato depois que os cultos terminam à noite, o que às vezes acontece, vocês não sabem. Lembre-se, quando se enfrenta um espírito, é melhor saber do que se fala. Não fique só de pé ali a fazer barulho, porque não servirá de nada. Mas quando um demônio tem que obedecê-lo, mesmo ele reconhecerá. Muitas pessoas vão expulsar um demônio e ele não conhece o demônio, ele vai sem poder e ele não faz nada, aquele demônio continua lá. Mas quando ele reconhece mesmo, ele tem que ir embora. Não é a que altura você grita, não. Gritar para mandar ele embora. Por isso que irmão Brana dizia: deixe a propriedade de Deus, em nome do Senhor Jesus, saia, Satanás. Ele saia. Não precisava ficar gritando, não é com grito que ele sai, com vozeria, grito, não é isso. É o poder. Não é quanto de azeite você coloca, é o que está aqui que ele reconhecerá a verdade. Ele reconhecerá a verdade. Jesus apenas disse a ele: sai. Quando levaram o menino lá com epilepsia, Jesus disse: sai. Lembre-se, os discípulos tinham esperneado e se contorcido e tentado expulsá-la e tudo mais. Disseram: por que não conseguimos expulsá-lo? Disse: porque aí Jesus disse, porque a vossa incredulidade. Por isso que o demônio não saiu. Disse: sai dele. Jesus só disse assim: sai dele. O rapaz caiu, sofreu a pior convulsão que já teve. Está vendo? Está vendo? Eles reconhecem a autoridade. Eles reconheceram ali a autoridade de Jesus. Então não pensem, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus é autor de enfermidade, de doença nenhuma. É Satanás. Agora, às vezes Deus permite como um chicote para trazer a pessoa para a casa de Deus, trazer para a palavra. Estou falando logo adiantando porque eu estou vendo que o tempo não vai dar para me esclarecer aqui agora. Olha, meu irmão, minha irmã. Então, vou aqui para frente. Deixa eu começar aqui.
Por exemplo, como isto, quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o nosso nascimento. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo. Quando ele morreu, saíram de seu corpo água, que é no parágrafo 57. Tá, filho? Sangue, espírito. Está vendo? Está vendo? A congregação diz amém. 3 elementos. São esses os elementos pelos quais passamos quando nascemos de novo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Olha, meu irmão, minha irmã, não tenho tempo mais de ler porque o tempo vai se esgotar. Mas uma vida que começa, uma vida demoníaca, é o resultado de um câncer no corpo de uma pessoa. Mas a vida de Deus é maior do que a vida de um câncer, de um demônio.